Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quinta-feira, hoje 3 de setembro de 2020. Está no ar, não ainda ao vivo, né? Mas gravado no finalzinho da tarde desta quinta-feira. Em algumas poucas horas estaremos no ar. O Dudu News está com um céu azul lindo, maravilhoso. Pura mentiragem de TV, porque na verdade está chovendo na nossa Novo Hamburgo, né? Um dia enfarruscado, quando não chuviscando. E Marcos Fábio Coppetti, direto do litoral norte gaúcho, aonde com certeza hoje ele não pôde andar muito de bike, a não ser que quem tenha que tomar banho de chuva. Marcos Fábio Coppetti, muito boa noite, Marcos Fábio Coppetti. Boa noite, mas o tempo aqui em Porto Alegre está firme. Ah, tu está em Porto Alegre? Tu não está na praia? Não, eu estava em Novo Hamburgo, para ver como você está bem informado. Eu estava em Novo Hamburgo e agora eu vim para Porto Alegre. Sabe, a vida é muito dinâmica, quando você faz que foi fundo e acabou. E quando você estiver ouvindo isso, eu estarei na praia. Então já não vale mais nada do que você falou, nem do que eu falei. Não, nesse momento estou em Porto Alegre. Aliás, desculpa, ontem tu esteve na nossa Vale TV aqui em Novo Hamburgo e eu estava em reunião com o Palhaço Pirulito, vulgo Luiz Fernando Rodenbusch, né? Não é o Rodenbusch vulgo Pirulito, é o contrário. Louco para saber como ele aplicou os 10 mil, né, que gastou. Os 10 mil e não consegui falar com ele porque, pelo jeito, era um assunto muito sério antes, porque parece que foi distribuída a verba, né, da Lei Candir. Ainda não. Ainda não? A Lei Aldir Blanc, ainda não. Eu ia dizer que estão fazendo ele de palhaço, então. Pô, na verdade estão discutindo, chegando a termo de várias questões. O dinheiro ainda não pingou na conta do Estado, né, nem dos municípios, mas em seguidinha a gente deve estar com uma série de editais sendo lançados, onde a gente vai ter aí um meio a meio entre os espaços culturais e as atividades que esses artistas vão promover na nossa região, cada cidade, né? Falava hoje com o prefeito Luciano Orsi, são 400 mil para Campo Bom. Né? Nesse período eleitoral, então, você acredita? Exatamente. Vai ser curioso isso, né? Você vai ter a distribuição de verbas no período eleitoral. Agora você entende por que não precisa fazer obra naquele terreno lá do shopping. Você está distribuindo dinheiro. Esse ano está tudo tão estranho, que a gente está enxergando algumas coisas que, como diria o ex-prefeito Ayrton dos Santos, na política até a cavala voa. E de costas, gurizinho. Dudu News, muito boa noite, Eduardo Schmitz. Pois bem, né, Rodrigão? Pois bem, Marcos Fábio Coppetti. Boa noite, queridos amigos da Vale TV. Estamos aqui, mais um dia. Eu um pouquinho falso, né, com esse fundo atrás aqui, esse dia mar aqui no Hamburgo. Total fake. Bem coisa de TV mesmo, né? Bem coisa de TV, né? Bem coisa de TV e é legal, né? Porque daí a gente consegue mesmo em dias chuvosos. Fácil, né? Como? Falhou, Coppetti? Tá no meio da gravação, toca o telefone. Ô, Dodô, dá um panorama pra gente do que tu viu hoje de manhã, né? Foi os olhos aí da nossa Vale TV nessa grande mobilização que teve. A gente vem acompanhando, né, há dias. Mobilização legítima, né? Esse movimento muito bem organizado. Disse ao Serafim, né, e aos nossos telespectadores, um movimento político, não partidário, e acho que ficou muito bacana isso, né? Teve uma conotação essencialmente classista, o que é de grande qualidade para a evolução da nossa democracia, né? Movimento legítimo dos empreendedores, dos empresários, dos trabalhadores da área de eventos, né? Casas de festas, pessoal que trabalha com vestidos, garçons, buffets, o pessoal da segurança, da música, Boates também, da sonorização. Como? Boates também? Não, no caso de eventos? Eu acho que as boates, essencialmente boates, não estavam representadas, Coppetti. Eu não vi esse movimento. Mas quem apoiou o movimento que esteve junto foi o pessoal das vans e das escolas de educação infantil, né, que também estão passando por esse momento dramático, assim, e que
estavam representando lá, estiveram também participando da carreata, né, Dudu? Tu tá me falando que foi uma carreata muito grande. Eu ainda não vi, eu tô gravando Conversa de Peso o dia inteiro hoje, e eu ainda não vi as cenas que estão na página do News e da Vale TV, né? A Vale Estarão TV, no Vale News também, tá? Às 20h30. ótimo, maravilhoso. As cenas que a gente viu foram cenas, como é que eu posso dizer, de uma proporção muito grande, e eram cenas que quem ali estava trabalhando, eu, o Jornal NH e alguns outros veículos, dava para sentir que era uma manifestação de um cunho de muita dificuldade, mostrava muita dificuldade, porque foi uma manifestação preparada, podemos dizer, né? Quem ali estava se preparou para aquilo. Até eu brinquei com um dos manifestantes, que eu saí do carro para filmar, me senti na Disney, porque tinha boneco da Disney, tinha a Minnie, tinha o Mickey, tinha Balões? bolinha. Muitos balões, muitos balões, muitos balões. Tinha um carro, Rodrigão, sabe aqueles Fords? O Copete sabe mais do que eu disso. Aqueles Fords antigos, que é tipo as caminhonetes, as picapes que a gente tem hoje, e agora eu me esqueci o nome do carro. E daí eles botaram em cima daquele Ford, um Ford branco, lindo, clássico, espetacular, botaram com um arranjo de flores, ficou muito bonito, ficou muito bonito. Quando a gente chegou lá, o pensamento era o seguinte: a chuva vai abalar, ninguém vai vir. Até conversei Tava chovendo muito, né, às 8h30 da manhã. Muito, muito. E eu fui lá, até estava usando um blusão parecido do que esse aqui, que está encharcado. E eu falei com o motorista do carro que me levou, e ele me disse: eu acho que esse dia está muito ruim, eu acho que ninguém vai vir. Daqui a pouco. Rodrigão, para ter uma ideia, a vereadora Adão Rodrigues de Oliveira, ela desceu até lá embaixo, quando tem ali com a 7 de setembro, se eu não me engano. É né? no NH Hall, né? Inclusive Isso. no estacionamento do NH Hall, né? Isso, descia lá para baixo. E aquilo foi vindo, sendo que no primeiro momento o povo, os motoristas, né? O povo se dispersou. Eu acho que o motorista não viu que tinha que dobrar e foi reto. Então eles tiveram que parar e esperar um pouquinho. Aí chegou no centro, muita gente no centro viu, ficou mal, o que é isso? O que é isso? Tinha o carro de som alertando. A única ressalva que eu faço é que o trajeto foi muito longo. O trajeto poderia ter sido encurtado, poderia ter chegado, não precisava ter pegado a Vitor Hugo Kunz, porque a Vitor Hugo Kunz foi muito demorado, foi o que mais demorou, quase 1 hora na Vitor Hugo Kunz. E daí parou toda a cidade, né, Dudu? Parou É. todo mundo, né? Dessa forma também eu acho interessante, talvez por esse olhar, por essa visão. Mas o movimento foi muito grande, a gente percebia ao longo, né, da Vitor Hugo, da Bartolomeu de Gusmão, daí da Sapiranga. Olha, eram previstos 50. Eu contei mais de 200. Muitos carros. E daí, Rodrigão, quando chegou na prefeitura, eles começaram a fazer zigue-zague para mostrar, para fazer aí um protesto em definitivo. Todos saíram dos seus carros, decoraram a rótula Silvio Goldscheb, ali na frente da prefeitura, decoraram a rótula, botaram balões, placas, aquelas coisinhas de festa que tem, que solta aquela fumacinha colorida para cima, botaram um carro de som, gravaram uma mensagem à prefeita Fátima e aos gestores públicos, fazendo solicitações diversas, de uma forma muito... seu posicionamento. Marcaram, mas de uma forma muito educada e respeitosa. Conversei com um colega da imprensa e ele me disse, da mesma forma da minha percepção e da percepção dele, que foi a maior carreata de protesto que a gente teve aqui em Novo Hamburgo durante esse período todo, né? Tivemos algumas já das vans, tivemos várias carreatas das vans, tivemos 2 do comércio e agora da área dos eventos. Talvez aí, então, nós temos a maior carreata aqui em Novo Hamburgo de um setor de serviços, né? De um setor econômico. E eu acho muito... Rodrigão, só acho importante frisar uma coisa. Quando chegaram lá na rótula Silvio Goldscheb, foi feito 1 minuto de silêncio às vítimas da Covid. Foram soltados balões brancos, todo mundo fez a sua oração. Sim. Foi emocionante. Além de todo o sentimento que tivemos, como eu disse, de dificuldade daquele setor, foi muito emocionante a proporção daquela carreata. Eu tive a oportunidade, Copete, na sexta passada, de fazer um programa com representantes do movimento, né? E ontem à noite o Dudu fez com 3 representantes, né? De cada um dos 3 movimentos, né? Das escolas de educação infantil.
desse próprio segmento de festas e eventos, e também das artes, né? A Ariadne Decker participou junto também. O Tigrinho estava. O que? Todo mundo conhece o Tigrinho. Eu não conheço. O Dr. Hollywood também, conhecido como Dr. Hollywood. Vulgo Thorman. Na carteira de identidade está Thorman. Sexta-feira passada isso, né? Claro. Rodrigo Thorman, diretor da Organze, né? Eles estavam me falando que é um segmentos que mais empregam pessoas em Novo Hamburgo, né? E que seriam em torno de 20 mil pessoas que Acho diretamente... que 200 mil. É muita festa em Novo Hamburgo, Copete? Não, é estranho, né? Eu fico imaginando se nós tivéssemos uma guerra. O Brasil não está preparado para ter uma guerra. Não porque não tenha o exército, não porque não tenha, mas porque as pessoas têm dificuldade para entender as coisas além do seu umbigo. Então, como é que eu vou dizer? Estou falando de alguém que trabalhou em festas, estou falando de alguém que teve com a esposa trabalhando em festas, que quer dizer, conheço muito bem o setor de festas. Mas nós estamos falando de Covid. Você está falando de festas que, inclusive, nos salões automotivos, esse pessoal trabalha, né? Em cada salão, em cada lançamento de carro, né? Não vou... Óbvio, né? E vai aí desde a Expo Inter... Aí, vamos dizer, quando você cancela a Expo Inter, agronegócio é o único setor que teve números positivos, né, para ser demonstrados agora em relação ao semestre passado e ao semestre do ano passado. Única parte do país que não caiu com tristeza minha, pelo menos para dizer isso, foi o agronegócio. E a Expo Inter você se obriga a cancelar. Aí eu posso dizer isso para o Dr. Hollywood ou para qualquer outro, assim, eu ficaria com vergonha de você fazer É claro que é o bolso, a fome, as dívidas que são prementes, mas eu levo esse momento meio a sério, viu? Eu acho o momento sério. Até faço um desafio público através da Vale TV, porque é uma coisa que está vamos dizer, me surgindo, me mordiscando o estômago há algum tempo. Se você tiver algum conhecido, parente, lúcido, com mais de 90 anos de idade, que tenha vivenciado a Segunda Grande Guerra, a Guerra Mundial, eu tenho grande curiosidade de saber como países como Alemanha, França, Inglaterra fizeram nesse período triste da história mundial que foi a guerra, como fizeram com as escolas. Porque hoje você tem uma pandemia que é mundial também, e também é impeditivo do ritmo normal das pessoas, não das festas, das vendas, das exposições, mas da educação, e lastimou no sentido de prejudicar a economia de uma forma drástica, seja da Finlândia, Suécia, Suazilândia, Brasil, Argentina, Noruega, Espanha, Estados Unidos. E aí você não tem educação seguindo os passos normais. Eu tenho grande curiosidade de saber como foi feita, nos períodos de guerra, aquelas crianças que tinham 10 anos, depois ficaram com 15 anos, não tiveram educação nesse período, eles ficaram patinando. Não teve pela internet, né? Claro. Perderam quantos anos, né? Pelo menos 5 anos. Eu gostaria de ter um aprendizado da história para poder oferecer para as pessoas um certo consolo, não é bem o termo, mas até um certo posicionamento. Eu acho que o momento não é para festas. Eu estaria muito mais preocupado, e aí é um outro assunto que né? O último segmento da nossa sociedade que quer voltar é do ensino. Ao menos o público. O privado, por ser uma empresa, está ansioso. As escolas, digamos assim, as particulares, as maternais, as de infância, a educação infantil particular, está desesperada, porque assim como o setor de festas, eu tenho amigos
que tenham bandas, que são músicos, que são fotógrafos, que são agenciadores de eventos milionários, ou aquelas menininhas horríveis que eles colocam em cima das máquinas na Expo Inter. Elas não têm nenhuma fonte de renda e vão ter que mexer as próprias pernas para conseguir algum recurso, porque os 300, 600 reais, não, elas vão ter que correr atrás. Correr atrás, sim. Melhor. Óbvio. Mexer as pernas. Eu não falei para que lado. Eu estou dizendo que mesmo as meninas que fazem tanto a parte institucional como aquela prostituição que é comum aqui no Parque Assis Brasil após as 18 horas, todas estão sem fonte de renda. Então, nesse momento, eu acho assim, amigos nossos que fizemos várias estações Hamburgo junto, mas do setor de comércio, e aí se lastimam, e eu dou razão, porque eu sinto que a agulhada é forte, estão sendo espetados na carne de uma forma intensa e mais ou menos duradoura. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que é para todos, que é mundial, e não venha os coitadinhos, aí voltando àquele assunto de política, né? Ai, mas a China, olha só, a China já tem números positivos, isso foi tudo armado para eles. O pessoal esquece que a China entrou nesse mesmo problema 3, 4 meses antes, e lá, como é uma democracia, como o Brasil, que você faz o que quer, o governo fez o que quer, ele mandou todos ficarem em casa sob lei marcial, decretou um isolamento fácil de 10 milhões de pessoas, que é em Wuhan, que era aquela região original do foco, e apenas o exército tinha autorização. Não, mas eu tenho que fazer minha corrida, eu preciso ir para a beira do mar, eu quero andar de bicicleta, porque nós vivemos em democracia, eu rasgo a tua multa, eu não preciso usar máscara, imagina, numa democracia que nem a China, vai dizer isso para um soldadinho daqueles... Não. Então, a China também sofreu isso e saiu antes. Nós entramos depois e nós estamos sofrendo. Não, aí nós já estamos tá voltando às aulas agora. Não, bom foi Israel, que, né, o nosso símbolo de muita gente aqui, nesse atual momento e atual governo, Israel é a fonte de saber de muita gente, liberaram as aulas, né? E, eles são um exemplo de tenacidade, de fazer flores florescerem no deserto. Não se discute isso. Liberaram as escolas em Israel. 10 dias depois fecharam tudo, porque as crianças não sentiram nada. Mas papai, mamãe, vovô e vovó, tudo adoeceram com as crianças indo para a escola. Como é que não se aprende com os exemplos mundiais? Os exemplos que nós hoje, 2020, é só olharmos para fora o que aconteceu. Mas na Índia não aconteceu nada. Não aconteceu nada, um escambau. Não escambau nada na tua emissora. 60 mil mortes agora. Então eu digo assim, eu lamento pelos Demorou amigos... para começar a acontecer, na verdade, né? A segunda onda deles lá é um horror. Eu lamento pelos meus amigos e conhecidos na área de eventos, sejam eles de Novo Hamburgo, ou o promotor do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, ele emprega mais numa semana que toda Novo Hamburgo o ano inteiro na área de eventos. Então, se acalme a turma da passeata, não sei o que lá, quando as suas queixas são válidas, mas de valor econômico, o Salão do Automóvel é concomitante com a corrida da Fórmula 1 e nenhum dos dois os dois não vão acontecer. Isso é um impacto econômico maior num fim de semana que toda essa reclamação que se ouviu. Então, o exemplo deve ser apreendido de fora, seja de Israel, seja da Índia, seja de São Paulo. Eu não consigo entender como as pessoas não levam a sério. Até eu imagino por que não levam a sério a gripezinha. Esse é o grande problema. A gripezinha, aquela passeata pela liberação do comércio, lá em Balneário Camboriú, eram as senhoras
nas suas Mercedes gritando: queremos trabalhar, dentro de uma Mercedes. A única que eu conheço aqui na região que faria isso era a Lenara, né? Dentro da Mercedes. Que é a dona da revenda Mercedes. É a gerente da Savaralto aqui. A Lenara é até admite querendo trabalhar. Agora, aquelas senhoras dentro de Mercedes pedindo a volta, o que aconteceu com o Balneário Camboriú? Só falta enfiarem ozônio neles, porque o resto, a pandemia bateu feio. Dudu, só para ti, Balneário Itajaí tem 220 mil habitantes. Novo Hamburgo tem 250, tem 30 mil a mais. Quantos mortos tem Novo Hamburgo? 150? Não tem ainda 130, 132, 134, alguma coisa assim. 135. Itajaí está distribuindo desde o dia 6 de julho, todo mês, em quase de julho, todo mês de agosto, kit azitromicina, o remédio para verme e remédio para malária lá, tá? Uma malária, lúpus. Distribuiu, de novo, azitromicina, remédio para vermes e remédio para lúpus. Tem 150 mortes, já foram distribuídos mais de 160 mil kits. 160 mil foram distribuídos em julho, não agosto. Tu imagina, toda a população teve acesso aos kits. Morreu mais gente que Novo Hamburgo. Como é que as pessoas não apreendem e aprendem os acontecimentos, os fatos que os cercam? É apenas isso. O Copete, Dudu, o que eu pude tirar dessa conversa com eles na última sexta-feira é que eles não necessariamente, eles entendem a gravidade disso e não pensam em retornar a carga, né? Agora, por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de conversar, dentro das gravações do nosso Conversa de Peso, com o prefeito Luciano Orsi e já entrevistei recentemente a prefeita Corinha. Ambos municípios, eles ajudaram, tanto quanto fosse possível, né? Campo Bom em torno de R$500 mil, Campo Bom em torno de 135 empresas já foram apoiadas durante esse processo, pequenas, micro e MEIs, certo? Apenas desses 3 patamares, que não estavam exatamente no guarda-chuva do governo federal, né? Que tem um gap do governo federal entre as grandes empresas, entre as médias ou as bem organizadas, né, que conseguiram ter acesso ao Pronamp, por exemplo, e as pequenas, micros e MEIs. Essas em Campo Bom foram 135, que absorveram em torno de R$500 mil, e que tem empresas das casas de eventos, por exemplo, tem empresas desse setor, tem as escolinhas infantis. Novo Hamburgo não conseguiu dar esse. A prefeita fez uma conta, são 21 mil CNPJs. Explica um pouco de que maneira a prefeitura ajudou. Eu queria entender. Um cálculo em cima do custo de aluguel, do custo de despesas fixas que esses negócios tinham. Ajuda monetária? É isso que eu digo. Monetária. R$500 mil que chegaram a 135 empresas. Dinheiro da arrecadação do município. Um comprometimento para uma devolução depois? Ou um trabalho específico? Como é que fizeram? A doação simples? Sim. Mais ou menos como é os R$600 para o cidadão comum, né? Que está desempregado. Um auxílio. O auxílio, ou como foi o auxílio das empresas para aqueles profissionais que entraram em suspensão dos seus contratos. E aí nós temos aí o Pronamp, que é um retorno, né, com juros subsidiados, com 8 meses de carência, depois mais 28 meses de prestações, né? Mas com juros absolutamente subsidiados, absurdamente subsidiados. Então, Novo Hamburgo não conseguiu. A prefeita fez uma conta de 21 mil CNPJs, e se ela pegasse o dinheiro que foi distribuído, daria quanto? Pila 44 reais. Uma coisa que efetivamente não resolveria nada para ninguém, né? Enquanto eu conversei também na segunda-feira com a secretária Paraskevi, né, do Desenvolvimento Econômico, e também com a representante do SEBRAE, né, a Suzana Stroyer, e a gente falou um pouquinho de como seria se o governo tivesse pego esses 3 bi da Lei Aldir Blanc só para a cultura e transformasse isso em 30 bi para pequenas e médias empresas, para micro e pequenas empresas. Imagina a injeção que seria, no caso veio 1.610.000 para Novo Hamburgo e 400 mil para Campo Bom.
Imagina 4 milhões em Campo Bom para o prefeito poder apoiar as pequenas e médias empresas. Imagina 16 milhões para a prefeita Fátima apoiar as escolas infantis, o pessoal de eventos. O pessoal de eventos disse, nosso maior problema, a gente entende que nós somos lugares de aglomeração, a gente tem cuidado com isso. O problema é não chegar nada para nós. Nem a possibilidade de trabalhar e nem o apoio de crédito. Isso deve dar um desespero gigante, né? É isso que eu ia dizer. Se vocês me permitem, eu acho que... Dudu, que é uma... caiu fora do ar aí. Eu não sei se ele tá no ar. Eu desliguei a câmera para tomar um copo de água aqui. Ele foi no banheiro. Tomar um copo de água, tô tomando chimarrão aqui, pode tomar um copo de água também. Tô mais organizado agora. Foi água ou Coca-Cola, hein? Água ou Coca-Cola, conta a verdade. Não, então tá. Aqui, pode tomar. É um bom exemplo, Que é um bom exemplo, então, para ti e para vocês dois. Hoje eu fui num lugar que eu não vou fazer propaganda, porque tem aquela enorme placa Violinha, eu não sei se o nome do restaurante é lá, eu não vou fazer propaganda do lugar. Petiscão. Violinha, tá? Eu perguntei para ele assim, já retomou 50%? Ele olha para os lados assim, felizmente, e isso aí a gente colhe o que planta, eu estou com 65% do que eu já tinha. E nos finais de semana se aproxima aos 100%. Aí eu pensei, opa, mas a crise não é igual para todos, nós não estamos todos no mesmo barco. Como você pode abrir mão de dançar, mas você não abre a mão da alimentação, né? Então as pessoas que também se reinventaram, deu um pouco mais certo, as que puderam se reinventar nas suas atividades, as suas atividades foram prestadas de outra maneira. Eu digo para vocês, eu tenho por semana 4 ou 5 lançamentos agora. Antes, eu sempre dizia, eu viajava até 3 vezes por semana. Agora eu tenho 4 vezes sem sair da minha localidade, seja eu estar em Novo Hamburgo, seja eu estar agora em Porto Alegre ou lá no litoral, em Tramandaí. Os lançamentos começaram a ter uma frequência maior do que quando eram presenciais. E o que aconteceu? Antes de levar 100 jornalistas, no caso, pagava R$500 de passagem, 400, 300 reais de um hotel, mas dava R$1.000 fácil, 1.200 fácil para cada um dos 5 jornalistas, 6 do Rio Grande do Sul, que iam para lá, fora os da Bahia ou do Nordeste, que são mais caros. As montadoras começaram a fazer, obviamente, os lançamentos via eletrônica, e o pessoal que passou a trabalhar em eventos de via eletrônica estão se destacando. Então, o cantor que ficou em casa lamuriando tem uma retomada diferente daquele que foi buscar uma forma de divulgação nesse período. Não é uma receita única para todo mundo. Agora, quando você fala em verbas, quantas vezes a gente bateu nisso? A gente está falando em 50 milhões, em 10 milhões. A única coisa que não parou no Brasil na pandemia chama-se corrida eleitoral, porque tinha um apetitoso fundo eleitoral de quanto? 500 mil? 1 bilhão? 2 bilhões? 2 bilhões? Para esse ano, tinha 2 bilhões. Você acha que agora tem que procurar mesário voluntário? Daqui a pouco vamos ter que privatizar os mesários, porque ninguém vai querer 2 bilhões para eleição e o pessoal correndo para trocar de partido, para ver o partido em que você... Porque, Dudu, você não precisa ganhar a eleição, é a última coisa que você vai querer, é ser executivo numa hora dessa. Olha o coitado aí de Porto Alegre. A última coisa, o maior perigo na eleição é você se eleger. O bom é você participar, concorrer. Aqui em Novo Hamburgo, Copete, tem muito. Vamos ver muito isso, talvez. Vamos ver muito essas trocas ou algumas coisas. Não, troca não dá mais. Mas quantos candidatos a prefeito não? Eu digo quantos trocas. Candidatos a prefeito tem em Novo Hamburgo? Uns 8, 9. Eu digo trocas que não podem acontecer, claro, porque já passou o período, mas digo trocas internas. Trocas internas.
que não iriam acontecer, mas que estão acontecendo por causa de verbo. E vai acontecer, Vocês são muito falastrão. Vocês dois são muito falastrão. Tu acha que sem fundo eleitoral teríamos 8 candidatos a prefeito em Novo Hamburgo? Obviamente não. E te retruco a pergunta. Tu acha que sem fundo eleitoral os inelegíveis seriam elegíveis? Não. Agora, mais recente novidade, né, Dudu? Mais recente novidade. Claro, mas eu te aposto o seguinte, se sem fundo eleitoral nós não teríamos 8, mas teríamos pedidos para fazer obra do lado do Shopping Novo Hamburgo, na frente da Estação Transurb. É uma grande obra que vai salvar Dudu, você perdeu um programa que eu levantei um dado muito interessante. Tinha uma outra obra programada aqui para nossa região para salvar a economia do Rio Grande do Sul. Ele não perdeu, ele aprendeu a fazer o fundo naquele programa lá. Ele aprendeu naquele. Em que tu acha? Queriam fazer um aeroporto de 4 a 6 bilhões de reais. Era a coisa inicial, vamos dizer, é a terraplenagem, mas começar a fazer as obras, 3 a 4 bilhões, e é um projeto de 15 a 20 bilhões. Hoje você teria, isso não é um elefante, seria o que? Uma manada branca ali entre Portão e Nova Santa Rita. Claro que se fizesse a estrada, né, a ampliação Via do Progresso. Só que eu ia pedir para fazer ela retilínea, não fazer tobogã. Eu não sei porque o pessoal gosta tanto. Mas é uma bela obra do PT, sabe? Ela às vezes sobe, às vezes desce, às vezes sobe, às vezes desce. As duas coisas que a dona Dilma fez foi fazer a... O meu pai tem uma coisa que lá 448, quando a gente passa, ele odeia aquele retrancão que tem na 448, que é aquelas junção que não são juntadas, sabe? Ele odeia aquilo, que o cara passa... Tem que tomar Dramin para fazer a 448, para não ficar enjoado aqui o tobogã. Não, é muito estranho. Agora, aquela obra foi a toque de caixa. Tem outras coisas, eu gosto do universo de veículos, das intrigas, das entranhas, das fofocas intestinas, tá? Por exemplo, quando foi pré-inaugurado o trecho entre São Leopoldo e Novo Hamburgo do Transurb, o trem teve que se arrastar sobre a ponte, essa ferroviária, né, de São Leopoldo, sobre o Rio dos Sinos, porque os dormentes não eram os definitivos, mas havia uma necessidade assim urgente de uma coisa, de uma imagem pública daquela obra. Então foi feita uma pré-inauguração, acho que vieram, né, os nossos belos executivos do passado, e eles passaram assim a 12 km por hora, e o pessoal que trabalha... O presidente Dilma esteve na inauguração, né? Sim, o presidente Dilma esteve na inauguração. Confidenciou o cara da Transurb, que, por sinal, veleja lá com a gente, tiveram que passar 12 por hora, porque a 15 eles poderiam soltar. Você imagina, ia ser um lançamento do... assim, que nem aquele, como é, o drone português que alguém lançou. Para vocês que gostam, então, de uma boa história, eu tenho que contar uma história que está acontecendo em Novo Hamburgo. Eu recebi hoje a informação do cartório eleitoral, uma ação cautelar impetrada pelo Partido da Social Democracia Brasileira, né, o PSDB, contra dois réus, que eu evidentemente não vou ler os seus nomes, mas poderia, porque é público. Eu só conheço um, e é Fala, público. Copete. Padre Réus, esse eu conheço, o outro eu não conheço. Ele está pensando. Não, as ligações entraram aqui também. É que dos dois réus eu só conheço um. O padre Réus ali de São Leopoldo. O outro tá bom. Não sei se ele estava junto. Não, desses dois réus, um dele é o Salvador, tá? Mas eu vou me por isso a confusão que eu fiz. Agora você entende a confusão. O nome em que pese ser pública a ação, não correr em segredo de justiça, mas evidentemente preservando, porque apesar de ser os donos dos automóveis, dos veículos, talvez não estejam diretamente ligados a isso, né? Diz o despacho do juízo que o Partido da Social Democracia Brasileira, Novo Hamburgo, ingressou em juízo a pedido de tutela provisória de urgência em face de fulano de tal e ciclano, todos qualificados. Afirmou o autor, portanto PSDB, né,
que diariamente estão circulando por Novo Hamburgo, em diversos bairros, 2 carros de som com mensagem de propaganda eleitoral negativa, em face do partido representante, PSDB, e do PT. Identificou os veículos como carro de som de placas tais, de propriedade tal, e o carro de som de placa tal, propriedade tal, de propriedade de fulano, né? Conforme fazem prova as certidões de registro expedidas no Detran. Referiu que o fato foi objeto, inclusive, de notícia em coluna de jornal, foi notícia no Dudu News, foi notícia nas redes, na Vale TV, todos nós mostramos, inclusive, o vídeo, né, Dudu? Tivemos acesso ao vídeo que mostrava o texto de propaganda antecipada. Disse que a utilização indevida desses carros de som nesse contexto e em período pré-eleitoral está em total desacordo com a legislação de regência, inclusive em face da norma eleitoral do artigo tal, da lei eleitoral, que estabeleceu que a permissão de utilização de carros de som e minítros como meio de propaganda eleitoral está autorizada apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, sendo medida ilegal que busca benefício eleitoral a determinada candidatura, partido ou coligação, pois ainda que não seja declinado seu nome neste momento, já está procurando influenciar negativamente o partido autor para que o eleitor não vote no candidato dele na futura eleição. Postulou em tutela de urgência, expedição de ordem judicial para apreensão de mídias gravadas e intimação dos proprietários para que se abstenham de circular e divulgar o conteúdo da gravação em qualquer local no município de Novo Hamburgo e ainda a intimação dos mandatos. Bom, a rigor, daí então a decisão, né? Ela é um pouco extensa, mas em última análise, dessa forma, defiro o pedido para, no uso do poder de polícia eleitoral para determinar a busca e apreensão das mídias sonoras, da propaganda ilegalmente realizada, expedindo-se mandato e precatória de busca e apreensão, intimação e citação para o endereço dos proprietários dos veículos informados, devendo ainda ser intimados para declinarem os responsáveis pelo financiamento das propagandas, autorizada ainda a apreensão de documentos representativos de contratação para divulgação da referida mídia sonora. Determino ainda de ofício e também com base no poder de polícia eleitoral a expedição de ofícios. Faculta-se a representado oferecer a defesa no prazo de 5 dias, se intime-se inclusive o Ministério Público Eleitoral. Devido à pandemia, enfim, aí autoriza a situação de intimação requerida por meio de mensagem, endereço eletrônico, e-mail ordinariamente utilizado pelo cartório para devido comunicações oficiais, é a decisão do juiz eleitoral no dia 1º de setembro, do Dr. Alexandre Cosbe Boeira. Vejam que as eleições mal começaram, a gente está tendo agora, então, um período em que estão sendo realizadas as convenções partidárias, fim de semana, né, a gente terá do Partido Progressista, e o que a gente está enxergando é as manobras politiqueiras, né, que evidentemente não interessam a democracia. Eu acho que a disputa política ela é algo salutar, benéfico, a discussão política é algo que nós devemos aprender a fazer mais e mais e mais. Sempre digo, né, que as crianças em casa elas não podem ouvir falar mal do político, elas têm que ouvir falar bem de política e discutido com seus pais, com seus pares, com seus amigos, e isso vai fazer com que ali na frente a gente tenha uma sociedade melhor. Agora, esse tipo de ação eleitoreira, bagaceira, eu acho que não contribui em absolutamente nada para o processo eleitoral, aquilo que a gente precisa ter. Não gosta do PSDB, do PT, do comunismo, de não sei o quê, eu acho que a pessoa tem todo o direito de externar isso, né? Agora, dessa forma vil, sem assinar a peça, isso não agrega em nada a democracia, não estimula em nada a boa política. Rodrigão, isso é muito feio. Eu não sei quem é a pessoa exata que fez isso, porque eu tenho certeza que não foram os donos dos automóveis que decidiram botar o somzinho nos seus carros e sair andando pela cidade com isso. Dudu. Imagino, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza, não precisa nem, a gente não precisa nem discutir. Mas é muito feio fazer isso. É muito feio, ainda mais não mostrar a cara. Ainda mais fazer isso e não mostrar a cara. Isso é feio. Isso não contribui em nada ao processo político e democrático, em nada, gera ainda mais polêmica, tá? E eu quero dizer a essas pessoas, se elas assistem ao programa de hoje, isso gera mais polêmica ao nosso trabalho, que é reportar, porque é chato também ficar reportando só esse tipo de coisa. O cidadão
Alguns cidadãos vangloriam isso, mas a maioria não gosta de polêmica, principalmente política, e nós estamos enfrentando uma pandemia. Então, os níveis psicológicos já estão no extremo, e nós temos que ainda enfrentar esse tipo de coisa. Eu não concordo com esse tipo de coisa, já disse aqui, acho a questão de muito feia, e digo mais, nós vamos ver muito isso ainda. E nós já estamos vendo pessoas que estão camufladas, que estão fazendo trabalhos em redes sociais, em todos os protocolos passíveis, em todas as mídias possíveis. Pessoas ou robôs, hein, Dudu? Pessoas. Tem muito robô também no meio. Tem muito robô, mas tem pessoa também. Mas pessoas daí que a gente entra num consenso, né? Que robô é pago para fazer o trabalho, né? Mas tudo bem. E a gente percebe isso. Pessoas que hoje não dizem, mas semana que vem são pré-candidatos a vereador. E lembrando, só para dizer, eu estou me candidatando ao cargo, me pré-candidatando a vereador. Todo mundo está fazendo, eu decidi também. Copete, se tu quiser votar em mim, pode votar, tá? Eu vou ganhar ali uns trocos do fundo eleitoral. Não escolhi o partido ainda, deveria ter escolhido, mas não escolhi. Já me filiei. Os que mais vão ganhar, eu já me filiei, né? Idade mínima é de 18 anos, Dudu News. Eu sei, mas na minha identidade eu já alterei, viu? Porque no Brasil a gente consegue alterar tudo. Cuidado, tem prefeito de cidade grande com ficha de filiação adulterada, tá? Tô brincando. Capaz, isso não existe. Gente que perdeu o cargo de deputado federal por causa disso. Não acredito. Essa história do prefeito de Porto Alegre, Marquesan, né? É verdade. É pública e notória, né? É verdade, mas assim, Rodrigão, é uma crítica que eu faço, porque eu acho que as pessoas elas não entendem o que é ser um vereador, o que é fazer um protocolo à prefeitura, o que é fazer um ofício, o que é uma votação. As pessoas acham que ser vereador é sair gritando pela cidade. As pessoas acham que ser vereador é sair aqui, tá com um buraco ali, eu vou aqui, olha aqui o buraco na rua, prefeitura, olha o buraco na rua, prefeitura, vem arrumar a prefeitura. Ser vereador não é isso, gente. Ser vereador é uma competência, não é um trabalho, é uma competência. Tu é eleito pelo povo, tem que representar o cidadão. Infelizmente, muitas pessoas que hoje se candidatam ao pleito não entendem isso. Dudu, eu sou do tempo que o vereador era aquele que passava bem cedo na prefeitura, 6h30, para ver a escala da Secretaria de Obras. Quer dizer que já foi tão ruim quanto é hoje, é isso, Copete? Você imagina, aí ia ali no bairro Oswaldo Cruz, chegava lá e dizia assim, mas o quê? Esse buraco ainda está aqui? Mas que barbaridade, tia. É uma vergonha, essa administração faz nada. Vou tomar umas providências, com limão de preferência. Até meio-dia eu quero ver esse buraco fechado. Daqui a pouco estacionava o caminhãozinho da prefeitura. Aí ele já estava em Canudos. Mas esse poste torto e a iluminação... Mas eu tenho que falar para o pessoal das obras. Naquele tempo de iluminação pública. Conheceu o Paulinho Sinaleira, não? Não. Não conheceu? Não conheci. Pro Copete. Tu vai entregar quem é o Paulinho Sinaleira? Eu pergunto pro Dudu saiu. Paulinho Sinaleira? Pergunta lá pra tia, pergunta se ela sabe quem é o Paulinho Sinaleira. Aquele que pegou a gente pichando a rua lá na campanha de 1800 e pouco. O que vocês estão fazendo? Pintando como é que é o cordão da calçada, não é o que espera dos bons cidadãos. Aí o cara foi embora, né? Aquilo eram tempos mais duros. Naquele tempo, agora tu está dizendo que o carro de som vai lá e faz isso, faz bagunça. Olha, é muito Paraguaçu, né? Aloysio Paraguaçu, é muito... uma coisa um pouquinho... não é para falar? Não. Vou falar, então. Eu acho engraçado, porque Copete, carro de som eu acho a coisa mais chata do mundo. Eu nunca gostei de carro de som. Parece anúncio no meio do YouTube. Isso. Tava passando... É tão chato. É tão chato. Tu conhece alguém que gosta de anúncio no meio do filme do YouTube, quando tu tá olhando e o cara...
Não, daqui a 5 minutos... Eu fico hater da marca. Todo mundo fica. Agora, você, como publicitário, explicar como é que teus colegas insistem em vender o peixe. De vender o peixe assim, não, quando o cara come. E outra coisa, Dudu, tu que gosta dos youtubers, tem alguma coisa mais agradável que tu diz bom dia, boa tarde, vai clicando ali, ó. Vai me seguindo, vai clicando, tu nem sabe o que eu vou falar, tu vai me clicando. Tu já sai. Dá o like. Dá o like. Antes de saber quem eu sou, dá o like. Ativa o sininho. Caramba, mas quer dizer, o problema todo, Dudu, que esse mesmo nível, seja um publicitário, seja um youtuber, seja qualquer, ele se elege. Político é um brasileiro que foi votado. O nosso problema é grave, porque eles refletem a imagem, o pensamento, a educação e o lado social que o brasileiro tem. Esse é o problema todo, né? Então, tu vem falar de vereador, o outro lado, aquele que vota, o que ele quer, uns querem um terreno que lá está abandonado da prefeitura, que é para mim construir minha casinha, o outro quer que puxe a água e luz para aquele terreno que eu invadi do Estado ali em Portão, ali atrás do Zanzibar, ali, eu invadi, agora a CE não quer colocar luz ali, mas ali é dentro d'água, mas põe alto o fio, é assim, então é incrível você ver o cara falando mal de político como se a criancinha nascesse no hospital, assim, aí ia ter uma ala de ouro, né? Político. Me permite, tu falou no início do programa, eu gostaria de tocar nesse assunto, eu lembrei agora, duas coisas. Tu falou no início do programa a questão dos eventos, né? Eu conversei hoje e durante o programa de ontem com alguns participantes, né, da carreata de hoje, e eles me evidenciaram várias coisas. Por exemplo, bancos. Muitos ali tentaram pedir crédito em banco. Muitos. Talvez todos. E bancos privados e bancos públicos. Tu acha que algum banco aceitou o crédito deles ou não? Nenhum. O banco não está nem funcionando, né? Nenhum aceitou. Mas concordo. Sabe que é o problema? Tu falou do salão do automóvel, mas o cara do salão do automóvel ele tem capital para se manter se o evento não acontecer até 2100. Porque o cara tem grana, o cara tem muito. Não, mas eu não falei dele. Eu falei das mocinhas que estão de saia curta ali. Eu tô falando do buffet que serve a comida em cada stand. Eu tô falando do fotógrafo que em cada stand tem 2. Eu tô falando daquela moça humilde da limpeza que fica com aquela hastezinha catando toco de cigarro. Eu tô falando do cara do carpete que bota. Eu tô falando do cara que fez o stand de madeira. Eu não estou falando do organizador. Eu estou falando daquelas mocinhas, daqueles rapazes que ficam no aeroporto com a plaquinha. A agência tal, CVC, Audi, Fórmula 1, Shell, não sei o que lá. Eu estou falando do motorista da van que busca o pessoal no aeroporto. Eu estou pensando no cara do hotel que recebe os jornalistas que vieram para o salão do automóvel e depois vê os convidados. Essa cadeia, quando você vai para a Fórmula 1, não é só o bandeirinha, bilheteiro, é toda a cadeia de receptivo, de saúde. Eu estou pensando nos motoristas de ambulância, pessoal de saúde privado que faz acompanhamento desses eventos. E o cara que puxa a internet para cada stand lá do Salão do Automóvel, da Expo Inter. Meus amigos aqui de Porto Alegre, eles Dudu falou ontem do hotel em Porto Alegre que fechou as portas, né? O grande hotel. Não, agora me esqueci. Everest. Isso. Tem no Rio de Janeiro também. Ele está à venda por 50 conto, mas tem outro problema, né? Ele é idoso, né? E aí ele tinha comorbidades. A idade dele é que nem o São Rafael ou o Laje de Pedra. Não vem com esse papo. Parece restaurante que deve 4,5 milhões de impostos com 5 meses de Covid. São Rafael, Laje de Pedra, Everest. Você tem hotéis muito mais novos em Porto Alegre, muito mais novos, de menor custo de manutenção diária, e a manutenção aquela rotineira a cada 10 anos. Para você fazer um Laje de Pedra voltar a funcionar, custa mais do que fazer um novo. Ô, Dudu, tu foste alvo também nesse dia
da virulência dessas pessoas que usam qualquer coisa, tiram de contexto e criam uma nova notícia, uma fake news, ou tentam criar um factoide em torno de alguma fala, né? Sim. Tu pode falar alguma coisa para nós sobre isso? Sobre essa entrevista que tu fez com a prefeita Fátima e foi tirado de contexto? Na terça-feira à noite, eu fiz uma entrevista com a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut. Fátima Terezinha Caixinhas Daut, mais precisamente. Fátima Cristina. Fátima Cristina, isso, Fátima Cristina. Terezinha de Dois Irmãos. Tânia Terezinha, isso mesmo. E daí, Rodrigão, eu fui surpreendido na noite de ontem e na manhã de hoje com um vídeo divulgado nas redes sociais. Eu também prefiro não dizer, mesmo que seja público, as pessoas que divulgaram, até eles têm envolvimento com um pré-candidato à prefeitura aqui de Novo Hamburgo. E foi divulgado esse vídeo nas redes sociais dessas pessoas. Ninguém me ligou pedindo, Dudu, podemos usar as imagens, Dudu, podemos baixar a entrevista. Tudo bem, ela é pública, mas ninguém me ligou pedindo ou qualquer outra coisa. E o que foi feito desse vídeo? Se eu tiver ele aqui, eu acho que eu consigo compartilhar a tela, né, Rodrigão? Não tem problema, não tem necessidade, Dudu. Acho que a gente não precisa dar foco para isso, nem para as pessoas que estão tentando construir isso. Né? A questão é a seguinte, um senhor perguntou à prefeita Fátima por que ela foi contra a cloroquina e hoje ela é a favor. E ela disse que ela nunca foi contra a cloroquina. E daí, em uma live que a prefeita fez, e que também, mesmo não tendo divergências e convergências com a prefeita, nesse ponto eu concordo com ela, sim, o remédio ele deve ser de prescrição médica. E nessa live ela dizia isso, que eu não era um presidente da República que queria receitar o remédio, que ele deveria ter uma autoridade médica antes de qualquer coisa. E essas pessoas, né, essas pessoas que fizeram esse vídeo, disseram que nesse vídeo ela dizia explicitamente que ela é contra a cloroquina. Ainda botaram memes, caras rindo da cara dela e dizendo que era mentira, que isso não sei o quê, que ela mente, que não sei o quê. Então, assim, né, eu sempre faço um pedido. Se a prefeita, se alguém aliado à prefeita fizesse isso, pegasse uma entrevista e saísse aí rolando por aí em período eleitoral, eu telefonaria, pediria para que não fosse e para que não acontecesse, porque eu não quero me envolver com nenhum candidato, com nenhum cunho partidário. Eu vou fazer esse pedido ainda hoje, né? Eu tive uma conversa com a prefeita Fátima em relação a esse assunto. Já está com o jurídico da prefeitura, é importante dizer. Porque é muito chato, né, Rodrigão? Quando a gente recebe... Eu não sabia que... Quando eu recebi a mensagem, eu não sabia que esse era o vídeo, tá? Eu vi mais ou menos hoje de manhã. Eu não sabia que esse era o vídeo. Quando eu fui ver, aí eu descobri. Eu pensei que era alguma outra coisa, e daí fui ver, era esse vídeo, né? E é muito chato, porque parece que a gente fez... No vídeo, parece que eu fiz a pergunta por querer, sabe? É que não pode importar o que a prefeita acha sobre a cloroquina, né? Eu fiz a pergunta... Não pode importar o que tu acha, o que o Copete acha, o que eu acho. É o médico. É o médico e o seu paciente, né? E o problema é o seguinte, né, Rodrigão? Nessa entrevista que eu fiz com a prefeita, eu fiz um pedido no meio da entrevista para que parassem de comentar tanto a mesma coisa. Tinha pessoas comentando 10 vezes a mesma coisa. E não era um comentário atrás do outro. Não parava. Usando o teu espaço como forma de fazer combate... Desculpe. A má política, né? São pessoas sem noção. Desculpe, são pessoas sem noção. Desculpe, são pessoas... Isso, né, Dudu? Vamos combinar. A gente acabou de falar. Os lados, eu acabei de usar um outro exemplo... Acabei de usar um outro exemplo que tratava do PSDB e do PT, dois partidos antagônicos, né? Que tentam colocar no mesmo... E quem conhece um pouco de política e de mundo enxerga que são coisas bem diferentes. Mas independente de gostar de A, de B, de C, de D, ou de A, Z, D, Y, X, não importa nada disso, né? A gente faria essa discussão e essa defesa independente de qual seja o candidato. Acho que a gente tem que ter essas boas práticas, é isso que a gente está dizendo. Tem um período longo pela frente, são mais de 60 dias pela frente até chegar o dia da eleição, quase 75 dias, né? 70 dias, que nós precisamos de sanidade mental, de discutir a Novo Hamburgo que a gente quer para os próximos 4 anos, né, Dudu? E com todos os problemas que tem, não, a gente está discutindo os problemas da cidade, né? A gente está discutindo uma Novo Hamburgo, talvez em dupla, né? Porque em dupla quantidade, porque nós temos a Novo Hamburgo do passado com seus problemas e a Novo Hamburgo do futuro com o problema que nós temos
para frente. E eu acho muito engraçado, assim, eu lembro, por exemplo, do caso da live da prefeita que ela chamou a vereadora de Caturrita. Eu fiz críticas. Eu não acho legal, eu não acho de acordo fazer uma live para falar sobre isso. Eu não concordo. Já disse isso e repito mais uma vez, como eu não concordo que isso aconteça, que usem a minha imagem para isso, porque a minha imagem é muito chato. É muito chato que utilize a tua imagem para uma coisa dessas, que utilize a tua pessoa para uma coisa dessas. Nada muito de chato. novo na política, né? Infelizmente. Não, eu não vejo muito, mas aqui se faz, aqui se paga. Você sabe que o amigo do Brasil, Donald Trump, ele questionou a seriedade da OMS, Organização Mundial de Saúde, inclusive do seu diretor-geral e tudo. E o pessoal está fazendo vamos dizer, um grupo para verificar se a OMS agiu corretamente no combate ao Covid-19, se foi influenciada por interesses políticos ou econômicos, tá? Caça às bruxas, Copete? Mais ou menos, mas não no sentido que está pensando. Aí, do Brasil, veio a sugestão, porque tem um grupo diretivo, assim, 3 pessoas, e um é um ex-presidente de um partido, ex-presidente de um país, não de um partido. Um ex-presidente de um país é um grupo de alto nível. E tem um grupo segundo, vamos dizer, um grupo de apoio, que não digo que seja consultivo, mas seria um segunda linha, um pouco mais função executiva. E o Brasil sugeriu o nome do Dr. Teixe. Foi recusado por todos, porque o Brasil deixou de ser levado a sério na questão sanitária, na questão de saúde. Então, não aceitaram o nome indicado pelo governo brasileiro para compor essa investigação contra o comunista, daquele safado, daquele afrodescendente lá da Nigéria, da Libéria, da não sei o que lá, da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, questionaram tanto vamos dizer, a integridade do diretor-geral da OMS, mas o Brasil não foi aceito numa CPI mundial, podemos usar esse termo, para verificar se a OMS demorou a atuar contra a China, porque o foco começou lá, se houve alguma atitude desabonatória no lado executivo desse combate. Nós corremos o risco no Brasil, por essas patifarias, sejam a nível da cloroquina, de mandar o exército fazer 3, 4, 6 milhões de unidades, o doutor Jair é que prescreveu. Lembrando que o OMS demorou 2 meses e meio para declarar a pandemia, né? Ou o carro de som ali no bairro tal, não faz a menor diferença. O brasileiro médio, pequeno ou grande, se comporta desse jeito. E o que acontece? Dá isso a nível mundial, quando você vai lá e postula um cargo, qual é as tuas credenciais? Eu posso ser embaixador nos Estados Unidos porque eu fiz bife na chapa lá do McDonald's ou do... O brasileiro passa a ser folclórico num sentido muito negativo. De Gaulle nunca disse que o Brasil não é sério. Tu acha que por eu gostar de pizza eu posso ser embaixador em, sei lá, Roma? Não, mas é muito curioso se você imaginar... Isso virou meme, né? Naquela época virou meme. Na mesma semana que foi anunciado o fundo eleitoral, o filho número 2, desistiu de ser embaixador nos Estados Unidos e preferiu ser presidente do partido no Rio de Janeiro. É muito curioso isso. Marcos Copete, chegando ao final do programa de hoje, teu ponto final. O Grêmio não é campeão mundial, já está muito batido. Tá. Siga o líder, está muito batido. Antes de falar de alguns dos meus amigos, fotógrafos, cantores e DJs, Léo Reis,
o Zé, fotógrafo, o Zé Muniz. Pega aí o nosso DJ da Vale TV aí, como é que é o nome dele? Não, o Calunga saiu. Calunga não, agora o outro, o da ginástica, sauna da ginástica, como é que é o nome dele? O Adão Anchal. Não, o Andal tem comorbidade. Moral da história. Antes de falar disso, eu gostaria de falar o azul do aniquilado aqui, ó. Estou vestindo azul em homenagem ao aniquilado. É engraçado. Não, mas atleta profissional ganha uma fortuna. Ganha aqueles 2 times que tu idolatra, que tu dá metade dos teus recursos para eles, mas Novo Hamburgo, Aimoré, eu tenho pena de jogadores de futebol do Ipiranga, Aimoré, ali vamos dizer, do Santa Cruz. Não, o Ipiranga está na Série C, tá tudo certo. O problema lá é o Rio Grande, que não vai jogar a Série B ou C, né, a segundona, a terceirona, e que, enfim. É isto? Eu acho que Novo Hamburgo merecia também uma sorte maior, mas a verdade é que seja no plano nacional, estadual, ou o gaúcho ou Novo Hamburgo, vamos lá, está complicado, porque esse próprio fundo eleitoral foi capaz de mexer sentimentos escusos em pessoas que se dedicaram agora nobremente à arte da política. Eu fico com pena. Dudu News, Eduardo Schmitz, ponto final, Dudu. Eu acho que eu vou aproveitar esse ponto final para a gente ter muita serenidade, né, nesse processo que vem aí. Muita serenidade, muita calma, porque o processo eleitoral vai ser complicado. Para mim, é o meu primeiro processo eleitoral onde eu entro com as asas mais fortes ao ninho, né? Primeiro deles. Vamos lá, né? Fazer o quê? Tu é tucano, Dudu? Que história é essa de ninho? Quem ninho? Tem tucano é ninho. Não quem tem ninho é tucano. Não, eu digo entrar... Não. Tucano é que tem ninho. Ele põe o dinheirinho lá, por isso que criaram aquela nota maior, porque estava caindo nas bordas. Vem com essa. Muito bom. Eu digo entrar com força, porque é a primeira vez que eu entro, né? A primeira vez que eu alcanço voos mais altos nessa eleição, podemos dizer, né? Voos. Entendi. Voos. Ô, Rodrigão, tu não analisa... Dudu News, o problema é que sim, tudo que a gente disser poderá e será usado contra nós ou contra alguém em meio a esse processo. Essa é a seriedade que eu, tu, que o Copete, que as pessoas que comunicam na Vale TV, mais do que nunca vão ter que ter para conseguir ultrapassar esses dias tão turbulentos quanto a gente está vivendo e vai viver nos próximos 70 dias. A partir de 10 de setembro, eu vou deixar de abdicar, vou participar, claro, da Estação Hamburgo, se for convidado, mas deixo de abdicar das minhas opiniões em relação a isso, né, em relação à política, em relação à eleição no meu portal, por uma conduta profissional e para que não haja nenhum lado. E, além disso, é só isso que a gente pede, respeito a gente, porque a gente está tão cansado, a gente está tão pesado com tudo que está acontecendo nos últimos tempos. É isso que a gente pede, respeito à nossa classe, como a gente respeita a classe dos políticos. Uma boa noite a todos e vamos lá. Agradecendo essa bancada maravilhosa, essas duas figuras queridas da nossa Vale TV, da nossa comunidade, Eduardo Schmitz, Marcos Fábio Copete, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, a partir das 21 horas, não ainda ao vivo, um programa com Luiz Fernando Rodenbusch, um programa fresquinho, inédito para você. Até lá.